Muito bem, para Viva com Saúde de hoje temos a doutora Paloma Gregório. Olá, doutora, muito boa tarde. Bem-vinda ao Viva em Casa. Boa tarde, um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bem, a doutora que é especialista em medicina geral e familiar e é especialista também em doenças do sono, certo? Isso, exatamente. Muito bem. Doutora Paloma, hoje, terça-feira, trazemos um tema que tem que ver, estamos também nesta altura que é importante falar sobre isso, falar sobre mudanças do clima, não é? E também falar sobre quando há esta mudança de clima, normalmente também há doenças associadas. A maior parte das doenças são as doenças respiratórias. Doutora Paloma, nesta altura, quando há mudanças de clima, mudanças de clima, se é que está correto, o que é que se aconselha? Então, quando existe a mudança do clima, a temperatura baixa, a umidade relativa do ar baixa, isso causa um ressecamento na mucosa nasal. Exatamente. Então, as pessoas ficam mais suscetíveis a adquirirem algumas infecções virais. Existem vírus respiratórios que eles aumentam sua atividade quando a temperatura está mais baixa, como hemófilos, vírus essencial respiratório, e isso acaba acontecendo em maior frequência nesse período, onde as pessoas também vão estar mais suscetíveis a pegar essas viroses por conta dessas alterações na mucosa nasal. Então, o ar frio, o ressecamento do ar faz com que os cílios, que são esses pelinhos que nós temos dentro do nariz, eles começam a movimentar de forma mais devagar. E isso favorece a entrada desse vírus. A secreção, ela também vai ficando mais espessa. Isso também é um outro fator que faz com que os vírus tenham um ambiente mais propício. Muito bem. Então, essa soma de fatores faz com que, nesse período do ano, as viroses aumentem. E as pessoas fiquem mais doentes e com quadros respiratórios. Os pacientes que já têm rinite alérgica ou que já são asmáticos, pelos mesmos motivos, vão ter uma incidência maior de crises. Então, é um período que se exige um cuidado em relação a esses pontos que eu acabei de falar. Muito bem. Doutora Paloma, nesta altura, quais são as doenças respiratórias mais frequentes? Vamos falar, por exemplo, em Angola. Sim. O que a gente tem visto nesse período do ano é um aumento das viroses respiratórias, né? Justamente por conta da mudança do clima. Então, é uma das maiores queixas que a gente encontra no ambulatório. Isso gera um absenteísmo no trabalho, absenteísmo na escola. Então, é muito importante o médico, quando recebe um paciente com um quadro viral, tratá-lo e saber diferenciar se é apenas uma doença, uma infecção viral, ou se também é uma doença bacteriana. Muitas vezes o quadro se inicia com o vírus, mas pelas alterações da mucosa respiratória, isso pode proliferar e causar uma infecção bacteriana secundária. Muito bem. Então, isso é muito comum nesse período do ano. As pessoas que normalmente têm problemas com, problemas de asma. Asma, doutora, e brônquios são coisas diferentes, porque eu durante muito tempo ouvi, por exemplo, que uma criança normalmente até os 5 anos tem brônquios, não sei se é verdade, mas depois quando passa para a fase adulta já não é brônquio, mas isto é asma. Então, faz confusão mesmo, mas assim, a asma, assim como a rinite alérgica, são doenças hereditárias, na sua grande maioria. Sim. Existe a forma adquirida, que acontece mais na idade adulta, mas as formas hereditárias são as mais comuns. Então, as crianças tendem a ter mais sintomas de asma e mais rinite alérgica do que o adulto. É como se fosse o seguinte: o sistema imunológico, o sistema de defesa vai evoluindo
E a criança, ela tem asma na infância e quando ela vai crescendo, a incidência vai reduzindo. Não significa que vai acontecer, pode acontecer, mas isso vai diminuindo com a idade. Mas a doença é a mesma, é porque realmente a incidência é maior na infância, mas é uma asma. A asma, o que é que ela é? Na verdade, é uma reatividade dos brônquios a determinadas substâncias do ambiente, aos alérgenos, né? Como falamos. Sim. Então, a pessoa descompensa da asma porque inalou uma poeira, por conta de mudança de clima, pode ser relacionado ao pólen, pode ser relacionado a um mofo da parede. Então, existem vários alérgenos que vão descompensar aquele paciente que, de forma hereditária, tem a asma. Tem asma. Nesta altura... na verdade, é a mesma doença, porque os brônquios, sim, no momento que você tem a asma, você tem um fechamento dos brônquios, né? Os brônquios, a árvore brônquica, você tem a traqueia que vai se ramificando para os brônquios que estão dentro, na verdade, dos pulmões. Você tem os alvéolos pulmonares. Então, esses brônquios que vão levar o ar para todos os alvéolos pulmonares, no momento da asma, a parede do brônquio, ela está inflamada. Ela está inflamada e por isso que o paciente sente aquela dificuldade de respirar, ele tosse, ele tem dor no peito, devido a essa inflamação da parede do brônquio. Então, por isso que às vezes o nome pode ser ter brônquios, mas na verdade o nome da doença é asma brônquica, é devido à inflamação dos brônquios. Muito bem. Doutora, nesta altura, pessoas que têm esses problemas mesmo e infecções bacterianas ligadas à questão respiratória, que tipo de cuidados devem ter? Porque eu presumo que estas pessoas com problemas respiratórios têm talvez mais probabilidade nesta mudança de clima, doutora, terem algum sintoma relativamente à doença que eles já têm. Quais são os cuidados que estas pessoas devem tomar? Sim, então assim, as pessoas nesse momento, que principalmente as que já são alérgicas, né, que já têm rinite alérgica ou asma, elas devem ter um cuidado na umidificação da sua via aérea. Como eu falei, quando a umidade relativa do ar cai e a temperatura baixa, existe esse ressecamento nasal. E é isso que vai propiciar a aquisição das viroses e, com isso, descompensar os quadros alérgicos. Então, é importante, por exemplo, que essa pessoa ela use um soro fisiológico para lavar as vias aéreas. É importante evitar ficar exposto a um vento muito frio, então ficar mais agasalhado, não se expor a essa mudança brusca de temperatura. Uma boa alimentação, a ingestão de líquidos é muito importante, porque na hora que você está hidratado, você também ajuda a hidratar toda a sua via aérea. Então, tudo isso vai ajudar o paciente a diminuir esse ressecamento nasal. Muito bem. Pacientes que já têm a doença, a rinite alérgica, por exemplo, sim, é muito comum que nesse momento ele precise fazer o tratamento específico. Por quê? Porque o período do cacimbo, do inverno, vai agravar. Então, alguns pacientes precisam, no momento do cacimbo, fazer um tratamento mais específico para evitar essa descompensação. Muito bem. Nesta altura, doutora, já vai e sentimos essa mudança de clima, aconselha-se a ter aparelhos de ar-condicionado ligados ou não? Ou o melhor é sentirmos o clima natural? Então, a temperatura o clima natural, nesse momento, as pessoas acabam ficando mais confinadas, né? Até por conta do Covid, nós estamos vivendo num momento em que o confinamento está sendo mais ou menos a regra. Sim. E o ar-condicionado, o que acontece? Ele resseca mais o ar, consequentemente resseca mais a nossa via aérea. E naqueles pacientes que são alérgicos, o ar-condicionado muitas vezes acumula muita poeira, ácaros, e isso acaba também descompensando o paciente que tem a alergia. Certo. Então, como vamos entrar num período onde a temperatura vai ficar mais agradável, se puder
desligar mais o ar-condicionado é melhor, porque vai evitar esse ressecamento. Algumas pessoas utilizam daqueles umidificadores no quarto, né? Pessoas que têm uma sensibilidade maior ao ressecamento, à queda da umidade do ar, elas utilizam aqueles umidificadores, que isso acaba melhorando também esse quadro alérgico. Muito bem. Doutora, nesta altura, claro que a atenção deve ser mais redobrada, principalmente quando sabemos que temos algum quadro, não é? Ligado a alguma doença respiratória. O cuidado particular sobre as crianças. Doutora, que medidas devemos tomar? Porque sabemos também a sensibilidade que as mesmas têm. Claro que todos nós temos alguma sensibilidade, mas quando falamos de crianças, temos de ter um cuidado específico, um cuidado especial? Sim, assim, como eu falei, a asma, ela tem uma incidência maior na infância, né? Então, as crianças que já têm diagnóstico de asma ou de rinite alérgica, os pais têm que ter aquele cuidado de estar com a criança, como a gente fala, mais compensada. Então, lavar bem o nariz para evitar esse ressecamento. Isso, consequentemente, vai evitar a probabilidade dessa criança adquirir uma virose. Não vai impedir, mas vai evitar. O soro fisiológico para as crianças também, doutora? O mesmo processo? O mesmo processo, lavar com soro fisiológico, manter essa criança mais hidratada, nas temperaturas mais frias, ela está sempre agasalhada, evitar esse choque de temperatura. Se puder, não tá ligando o ar-condicionado o tempo todo, se a temperatura estiver agradável, porque tudo isso vai aumentar esse ressecamento nasal e aumentar o risco de virose. Essa questão de estarem agasalhados, doutora Paloma, muitas vezes em conversas entre mães, e agasalhar a criança e estar a colocar meias, muitas vezes altera a temperatura. Há quem defende, não, tem que estar mesmo sempre com as meias. Doutora, usar nesta altura as crianças o agasalho, passar também por uma meia sempre? Sim, às vezes o pé, né, no solo muito frio, em algumas pessoas isso pode desencadear um processo alérgico. A questão do fator de gatilho que leva ao desencadeamento alérgico é muito individual. Então, por exemplo, tem pessoas que quando tomam água fresca sentem que isso causa um processo alérgico. Tem pessoas que não. Então, isso depende muito de cada indivíduo, né? Tem pessoas que são mais alérgicas à poeira, à mudança brusca de temperatura. Então, isso vai variando de um para outro. Mas, de forma geral, é sempre bom evitar essa mudança brusca de temperatura, porque isso é um fator que pode desencadear um processo alérgico. Não é que vai trazer a gripe, não, nem o vírus, né? O vírus, a forma em que você se contamina com o vírus é diferente, através das partículas de uma pessoa para outra. Mas os processos alérgicos, eles podem ter alguns fatores de gatilho que estão relacionadas com esse esfriamento do ar, esse ressecamento nasal. Então, isso tem a ver mais com pessoas que já são previamente alérgicas. Muito bem. Nesta altura, doutora, no seu consultório, já vai recebendo muitos casos ligados a doenças respiratórias em função mesmo desta mudança de clima ou nem por isso? Não, é um momento que a gente recebe mais, sim. Os pacientes, eles descompensam mais. E fico alerta que a asma é uma doença que ela precisa ser avaliada. A asma pode matar. Com o advento das terapêuticas, uso de corticoides inalatórios, a gente consegue perceber uma prevalência menor de mortalidade. Mas os pacientes que são asmáticos e que não são controlados, não são tratados, a asma pode levar a uma insuficiência respiratória grave, levando ao óbito. Então, é muito importante que ou a criança asmática ou mesmo o adulto, no momento em que ele sente sintomas como dor no peito, tosse seca, aquele chiado que parece um piado de gato. Sim, aquele barulho. Esse paciente seja levado ao médico para que o médico possa fazer o diagnóstico e possa instituir o tratamento correto. Porque essa asma ela pode levar à morte se ela não for tratada da forma correta. É como eu falei, os brônquios eles ficam muito inflamados e se essa inflamação
ela não for parada, isso vai inflamando ao ponto do paciente não conseguir mais respirar e chegar num quadro grave de insuficiência respiratória. Então, nesse momento do ano em que a incidência das alergias aumentam e que alguns vírus respiratórios eles têm uma atividade maior, sim, tem que observar todos esses sintomas, porque ou a criança ou o adulto ele pode ter uma descompensação dessa asma. Muito bem. Doutora, beber e fumar pode agravar algum problema respiratório que algum indivíduo tenha? Sim, principalmente o cigarro, né? Sabe-se que a fumaça do cigarro ela é extremamente irritante para toda a via aérea. Então, tanto o fumante passivo, ele descompensa mais os quadros alérgicos, como ele acaba tendo uma probabilidade maior de aquisição de vírus. E o paciente que é tabagista, que fuma, isso aumenta muito mais. Então, a nicotina, todas as substâncias que estão contidas no cigarro, elas vão causar uma lesão em toda essa via aérea. Isso vai propiciar o acometimento não só por vírus, como sinusites bacterianas, outras infecções. Então, sem dúvida nenhuma, que o cigarro ele é prejudicial e piora qualquer processo alérgico. E bebidas alcoólicas, doutora, não tem nada a ver? A bebida alcoólica, ela, quando é em grande quantidade, né, moderada a grande quantidade, ela acaba diminuindo o sistema imunológico, né? Sabe-se que as pessoas que bebem muito acabam ficando um pouco mais desnutridas, né? Porque sim, a bebida alcoólica, ela é calórica e às vezes dá uma falsa sensação de que a pessoa está saciada. Isso vai gerar claro que isso em forma crônica, não é de forma aguda. E vai acabar diminuindo a imunidade. Uma vez que a imunidade cai, essa pessoa tem uma predisposição maior de adquirir qualquer doença, né? Pois é. Então é importante. Além disso, a bebida alcoólica, ela pode aumentar o risco do refluxo gastroesofágico, que é uma doença relacionada ao esôfago e ao estômago, mas que quando está na sua forma ativa, pode interferir nos sintomas de asma. Existe uma relação, né? A hiperacidez, ela ativa uma via em que provoca o broncoespasmo, que é característico da asma. Então, a bebida alcoólica entraria aí como um agravante de um refluxo gastroesofágico que poderia agravar um quadro respiratório. Muito bem. Doutora Paloma Gregório, muito obrigada por este momento, por esta consulta em que aprendemos sempre mais alguma coisa. Bom trabalho para si e vamos querer contar consigo claramente em próximas oportunidades. Ok, o prazer é todo meu. Fico muito feliz em participar do programa. Obrigada também. Obrigada a nós, doutora Paloma. Tchau, tchau.